Olá pessoal, eu sou o Paulo On e mais uma vez bem-vindos a um novo vídeo aqui no meu canal. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal e também acione o sininho para você ser notificado a cada novo conteúdo gerado nesse canal e também para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais pessoas. Bom, o domingo de Páscoa foi um domingo muito infeliz para muita gente lá no Sri Lanka. Alguns grupos orquestraram um ataque que atingiu várias igrejas e alguns hotéis, e pelo menos até agora o saldo que a gente tem de perda são mais de 200 pessoas. Algumas igrejas católicas foram atacadas bem no momento da sua celebração pascal. Desde já a gente deixa o mais forte e veemente repúdio a esses atos que mancham não somente a humanidade, mas sobretudo essa data tão especial que os cristãos comemoram e têm todo o direito de comemorar e expressar a sua fé. Mas o que causou uma boa polêmica lá no mundo de fala inglesa foram algumas declarações de pessoas importantes, entre elas o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e também a ex-candidata à presidência pelo Partido Democrata, a Hillary Clinton. Em ambas as contas no Twitter, eles usaram uma expressão que era uma expressão até o momento desconhecida, pelo menos por mim, que é o tal do Easter Worshippers. Eles usam essa expressão para se referirem aos cristãos e para, de alguma maneira, repudiar os atentados terroristas que aconteceram contra eles. Mas a grande questão e a grande polêmica foi por que eles usaram esse termo Easter Worshippers ao invés de Christians, ou seja, cristãos. Por que eles se referiram aos cristãos não como cristãos, que é a denominação usada normalmente, mas apenas como fiéis de Páscoa ou adoradores de Páscoa? Nós não vamos entrar aqui no mérito do uso e de toda a análise sociológica e política por detrás desse uso, que vem a nos mostrar uma certa linha de pensamento do progressismo, particularmente dos Estados Unidos. Não é esse o tema do canal e também não é esse o tema desse vídeo, mas eu gostaria de reafirmar aqui a nossa posição de que nós somos cristãos. Sim, mas o que significa ser cristão? Esse texto em 10 especial de hoje quer trazer um pouquinho uma reflexão, baseado nos originais, sobre o que é ser cristão, o que essa palavra quer nos dizer e sobre alguns desdobramentos que o ser cristão pode trazer sobre as nossas vidas. Cristão. O adjetivo cristão vem de uma palavra grega, christianos. Christianos, que também no grego é um adjetivo que vem da palavra Christos, que é Cristo. Literalmente, quando nós temos esse sufixo ianos, quer dizer algo no diminutivo. Quando você pega o radical da palavra Christos, que é o Christ, e coloca esse sufixo diminutivo ianos, nós temos aí Christianos, que literalmente significa pequenos cristos, ou, se formos para criar um neologismo, cristinhos, ou seja, miniaturas de Cristo, no sentido diminutivo da palavra. Por exemplo, meu pai, ele se chama Paulo. Então, usualmente as pessoas na minha família e os amigos ao redor me chamavam de Paulinho, porque o Paulo era o meu pai. A mesma coisa com a palavra Cristo. Nós que somos os seus seguidores, nós que somos os seus representantes e embaixadores aqui na Terra, fomos chamados a partir da época de Atos mesmo de pequenos cristos, cristinhos, ou seja, seguidores de Cristo Jesus. A palavra Christianos, ela tem 3 ocorrências no Novo Testamento em grego. A primeira delas em Atos capítulo 11, versículo 26, que na última parte do versículo diz o seguinte:
Rematisai te protos en Antiocheia tus matetas Christianus. Na Nova Versão Internacional nós temos a seguinte tradução: em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Aqui nós temos a palavra Christianos, cristãos, usado no sentido de afirmação de uma identidade. Atos capítulo 11 vai trazer mais ou menos como que era a vida dos cristãos nessa importante cidade da Síria chamada Antioquia, que vai se transformar na primeira grande base missionária do apóstolo Paulo. As pessoas, ao olharem para os cristãos, identificavam esses seguidores de Jesus com o próprio Cristo. E quando eles chamavam os discípulos de Jesus de cristãos, ou seja, de pequenos cristos, de cristinhos, isso estava muito relacionado à identidade que eles tinham em comum com Jesus. Em outras palavras, quando as pessoas do mundo pagão olhavam para os cristãos, eles enxergavam na vida dos cristãos, manifesto na comunidade dos cristãos, o padrão daquilo que um dia Cristo ensinou para eles. Nesse sentido, em termos de identidade, todos os discípulos de Cristo são cristãos. Nesse mundo em que todos os conceitos são relativos, todas as verdades são liquidificadas, nós não podemos ter a reserva e nem tampouco a vergonha de afirmarmos a nossa posição, a nossa identidade como cristãos. E ao ver esses discípulos de Jesus, eles foram pela primeira vez chamados de cristãos, Christianoi. A segunda ocorrência, ela está em Atos 26, versículo 28. É a defesa que Paulo faz diante do rei Agripa. Na verdade, Paulo, ele dá o seu testemunho de vida, tudo que Jesus fez na vida dele, desde o momento em que o Senhor Jesus ressurreto se manifesta para Paulo, até todo o desdobramento que levou esse Paulo até diante do rei Agripa. E ao ouvir todas as coisas que Paulo havia dito, o rei Agripa, ele chega numa conclusão: olha, Paulo, por pouco você não me torna um cristão. E o texto em grego diz o seguinte: Rode Agrippas proston Paulon, enoligo me peitheis Christianon poiesai. Note que o adjetivo Christianos está aqui presente no acusativo, ou seja, por muito pouco você não me convence a ser cristão. Se lá em Antioquia a identidade dos cristãos são firmadas pelo uso desse adjetivo, o uso que nós temos aqui em Atos capítulo 26, 28 está ligada ao testemunho de vida, ao testemunho da transformação que Cristo fez em Paulo. Ok, o mundo, até os nossos bons teólogos podem discutir sobre o uso indevido que o Obama e a Hillary Clinton fizeram desse Easter worshippers, nos chamando de fiéis de Páscoa e não de cristãos. Mas o que não pode nunca sair da nossa vista é que, independente do que as pessoas nos chamam, nós somos cristãos por causa do testemunho de Cristo que nós carregamos na nossa vida. Ok, você é cristão, eu sou cristão, nós somos Christianoi, cristãos. E o que nos faz cristãos? A identidade e o testemunho. O que Jesus fez na minha vida? Qual que é o reflexo da ação de Jesus no meu dia a dia? O que a minha boca e as minhas ações têm a falar sobre esse Cristo de quem nós somos miniatura, de quem nós somos seguidores. Por fim, a terceira e última ocorrência do adjetivo Christianos,
cristão está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16, que no grego diz o seguinte: Eidehos Christianos me aischinesto doxaseto de tonteon ento onomatituto. A nova versão internacional, mais uma vez, vai traduzir da seguinte maneira: contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, talvez traz a última grande consequência de nós carregarmos essa identidade e esse testemunho de sermos cristãos, que é justamente o seguinte: como cristãos, nós seremos perseguidos. Como cristãos, nós sofreremos. Como cristãos, nós seremos inimigos do mundo. Por causa disso, é que vários irmãos, dezenas, centenas de irmãos nossos, morreram nesses ataques no Sri Lanka. É por causa disso que o cristianismo é ainda hoje, no século XXI, a maior religião perseguida. É por isso que o secularismo ocidental quer a todo custo destruir a verdade que a palavra de Deus, por meio da revelação de Jesus Cristo, trouxe à humanidade. Os cristãos, por definição, são um povo perseguido. Sempre foram, são e sempre serão, até o retorno do nosso Mestre, Cristo em pessoa. Nós não podemos nunca dissociar o sofrimento da vida de um cristão, porque um cristão sofre, porque Jesus sofreu por nós, porque Jesus também foi traído, porque Jesus também foi perseguido, e nós não somos maiores do que o nosso Mestre. Aliás, o próprio Mestre nos ensinou que nós também passaríamos pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos sofrimentos, e que cabe a nós, Igreja do Senhor Jesus, a nós cristãos, completarmos a medida do sofrimento de Cristo que foi deixado para nós cumprirmos. Não importa, meus amados irmãos e irmãs, do que o mundo nos chame. Se o mundo nos chama de adoradores de Páscoa ou fiéis de Páscoa, ou se o mundo nos chama de cristãos, isso é um aspecto secundário. O aspecto primário da questão é você entender, em primeiro lugar, o que é ser um cristão. Ter a sua identidade firmada em Cristo. Ter o seu testemunho moldado por Cristo. E ter a sua vida perante Deus irrepreensível, a tal modo que você não há de se envergonhar por nenhum sofrimento que você possa passar por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Nós somos considerados como ovelhas que seguem para o matadouro. E essa realidade, meus irmãos, não há de mudar até o retorno de Cristo Jesus. É lógico, nós temos que denunciar as injustiças. Nós temos que apontar o dedo na ferida daqueles que nos perseguem, daqueles que cometem injustiças contra nós. Mas nós não podemos cair na ilusão de que o mundo será o nosso amigo. Nós nunca poderemos ter o amor e o apreço do mundo, porque nós estamos aqui para denunciar as mazelas desse mundo e para fazer com que, por meio do Evangelho, esse mundo se transforme num lugar, o lugar que Deus originalmente planejou para nós, os seres humanos. Muitas pessoas morrem por Cristo ainda hoje. Talvez falar sobre sofrimento e perseguição sentado nesse escritório, olhando para uma câmera dentro de um país cuja expressão religiosa é livre, seja algo cômodo e confortável. Mas, mesmo que nós estejamos nessa situação, muito melhor do que milhares de cristãos que estão dando o seu pescoço por Cristo neste momento, nós não podemos deixar que esse conforto anestesie a nossa identidade, o nosso testemunho e o nosso compromisso
de, se preciso for, sofrer por Cristo e, quando chegar nas últimas consequências, dar a nossa vida por Ele. Nós, sim, somos cristãos. Temos orgulho de sermos chamados como cristãos, não porque A ou B chamam ou deixam de chamar-nos dessa forma, mas porque em Cristo nossa identidade foi transformada. Por Cristo nosso testemunho é moldado. E por causa de Cristo nós estamos dispostos a chegar até as últimas consequências, honrando o seu nome, se preciso for, sofrendo por Ele. Será que nós somos cristãos de verdade? Será que nós somos dignos de carregar esse adjetivo atributivo sobre as nossas vidas? Que Deus nos abençoe para que possamos honrar em nossa vida esse Cristo de quem nós somos miniatura, de quem nós somos discípulos. Deus te abençoe e até a próxima.